comportamento. A Justiça de Ribeirão Preto decidiu que a segunda vara do Tribunal do Júri não é competente para analisar a investigação relacionada à morte de Natália Garnica. A decisão foi proferida pelo juiz José Roberto Bernardi Liberal, que entendeu não haver conexão direta entre esse caso e a ação penal que apura a morte de Larissa Rodrigues, que já está em fase de pronúncia. Com isso, foi suscitado um conflito negativo de competência que agora será analisado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Para comentar os impactos dessa decisão e os próximos passos do processo, vamos conversar agora com o advogado da Elizabeth Rabassa, Bruno Correia, que já está conectado com a gente aqui no TH Mais Cidade. Doutor Bruno, bom dia, é um prazer recebê-lo aqui no TH Mais Cidade. Bom, vamos lá então. Para que as pessoas possam entender, nós temos uma situação. A morte da Larissa Rodrigues, ocorrida aqui em Ribeirão Preto, sobre o qual já o processo está transcorrendo aí contra a Elizabeth Rabassa e contra o Luiz Garnica. E aí temos a morte da Natália, que teria ocorrido em Pontal. O que a gente pode explicar a respeito disso para que as pessoas possam entender essa decisão do juiz aqui de Ribeirão Preto de mandar o caso para o TJ decidir sobre a competência? Bom dia, Borda, tudo bem? Bom dia aos seus espectadores. Bom, nós tivemos inicialmente aí o caso da Larissa, né? Que foi lavrado a morte suspeita, iniciou-se uma investigação e dessa investigação da Larissa Rodrigues, ventilou-se a possibilidade de alguma suspeita na morte da Natália, que teria acontecido meses antes. O delegado, então, de Ribeirão Preto oficiou a Justiça de Pontal pedindo o início desse inquérito e começou ali uma investigação com todos os atos ali trabalhados pela juíza de Pontal, que é a doutora Bruna, tá? Essa investigação aconteceu, houve exumação, laudos, medidas de busca e apreensão, todas ocorridas ali na competência de Pontal. Concluída a investigação policial, essa investigação foi encaminhada ao Ministério Público, que, por sua vez, encaminhou uma denúncia formal contra a Elizabeth Rabassa, né? Pela morte, pelo homicídio, a prática do homicídio contra sua filha Natália. Porém, quando essa denúncia voltou para a Justiça, para que desse, então, início à fase de ação penal, a juíza a doutora Bruna, que participou de toda a investigação policial, disse que haveria conexão entre o processo da Natália, a investigação da Natália, e a ação penal já em trâmite em Ribeirão da Larissa. Entendeu, então, que ela seria incompetente para atuar nesse caso. Curiosamente, ela participou de toda a investigação, mas só no final que assim ela entendeu. Então, ela remeteu esse processo aqui para a segunda vara do Tribunal do Júri, Dr. José Roberto Liberal. Esse processo foi para o Ministério Público de Ribeirão Preto, que teve um parecer também no sentido de que esse processo não deveria ficar por Ribeirão, mas sim voltar para Pontal, e foi então para a decisão do magistrado. Na data de ontem, o Dr. José Roberto Liberal proferiu a decisão entendendo que ele é incompetente, que os processos não possuem nenhuma conexão probatória, as provas são totalmente diferentes, as circunstâncias são diferentes em tempo e espaço, e também a fase processual é totalmente distinta. No processo de Ribeirão da Larissa, a gente já está em fase de recurso, já tivemos uma sentença de pronúncia, né, encaminhando os acusados ali, a Elizabeth e o filho dela, a júri popular, quanto que ao processo da Natália, a gente está na fase inicial. Na verdade, não houve nenhum juízo de admissibilidade dessa denúncia. Ainda é um inquérito, ainda é uma investigação, não estamos em fase de ação penal. Agora, a competência será definida pelo Tribunal de Justiça. Foi remetido, então, esse processo para o Tribunal de Justiça e é ele quem vai determinar qual é o juízo competente para processar essa ação do caso Natália, se a comarca de Ribeirão Preto ou se a comarca de Pontal, que é a que a gente entende que realmente é a competente para tal. Por razão que Pontal é a comarca competente para levar esse caso, pelo fato, já que o senhor demonstrou, de termos aí, primeiro, o caso da Larissa Rodrigues já numa fase muito mais adiantada em relação ao caso de Pontal e as circunstâncias que não são as mesmas entre as respectivas cidades? Exatamente. Embora exista uma semelhança na morte, né, um envenenamento de ambas, tanto da Larissa como da Natália, nós já temos uma primeira nuance que diverge. Embora ambos sejam chumbinho,
são substâncias diferentes, isso os laudos já demonstraram, né? As supostas alegações dos motivos da morte também seriam diferentes do que seria apontado no caso Larissa e para o caso Natália, né? Então são relações diferentes que não se enquadrariam aí no contexto da conexão, embora assim entendido pela doutora Bruna de Pontal, mas totalmente divergente com o processo Larissa. Então, como o processo tramita em segredo de justiça, ambos, eu acredito que a doutora Bruna não tinha esse conhecimento do processo Larissa para entender que realmente são totalmente diferentes. Ontem à tarde houve uma audiência, um depoimento por parte da dona Elizabeth Rabassa a respeito do caso envolvendo uma senhora chamada Neuza. Foi isso que aconteceu e sobre o que caso nós estamos nos reportando aí? Também teria sido uma tentativa de envenenamento? Isso, correto. Esse seria mais um caso que a senhora Elizabeth vem sendo investigada, né? É de uma amiga de Pontal, a senhora Neuza Guiotto. Essa amiga alega que teria, há vários anos atrás, depois de tomar uma cápsula de medicamento fornecido pela Elizabeth, teria passado mal em seguida, internado, ficado 2 ou 3 dias na UTI, mas, por óbvio, não veio a óbito, né? Essa investigação, ela continuou, foi solicitado um laudo ao Instituto de Criminalística e esse laudo chegou ao processo informando que que existia uma certa similitude nos sintomas que a senhora Neuza apresentou, mas que poderia ser, tá? Poderia ser proveniente de um envenenamento, mas também poderia ser proveniente de qualquer outro tipo de enfermidade. E que então não seria possível o laudo afirmar que de fato houve um envenenamento. Porém, o Dr. Fernando Bravo, delegado aqui de Ribeirão, entendeu que por ser aquele mesmo histórico de fornecer uma cápsula de medicação, ele assim determinou o indiciamento indireto da senhora Elizabeth, porque ela está presa lá em Tremembé, e determinou o interrogatório dela. Ela foi ouvida na data de ontem, nós acompanhamos o interrogatório dela. Ela nega e ela esclarece que, na verdade, essa cápsula de medicamento foi um Benegripe que ela deu. Ela havia acabado de abrir o Benegripe, estava tomando, a Neuza solicitou, ela deu, tomou água e ficou na casa dela, na casa da Neuza. E a Elizabeth acabou retornando para Ribeirão Preto. Então, assim, a gente acha curioso porque o próprio laudo fala que não é possível falar que houve envenenamento, porque os sintomas são semelhantes de várias outras enfermidades. Não tem nenhuma prova nesse sentido. A gente entende o posicionamento, respeita o posicionamento do delegado, né? O ato do indiciamento é um ato discricionário do delegado de polícia, mas a gente acredita que provavelmente o Ministério Público não deva ofertar uma denúncia de tentativa de homicídio. A gente agora aguarda a finalização da investigação, a gente já deve estar bem próximo disso, para o posterior posicionamento do Ministério Público. Bom, o senhor ainda tenta na justiça a liberdade da Elizabeth Rabassa. O senhor, não sei se o senhor já fez a solicitação, ela teria um benefício por conta de alguma doença, por algo clínico aí que o senhor poderia usar como um argumento para convencer a justiça de que ela deveria ser libertada? Sim, Borda. A gente, desde o início da prisão dela, a Elizabeth ela apresenta várias enfermidades devidamente comprovadas com laudos. Isso a gente já trouxe ao processo. O que aconteceu? Quando ela foi presa preventivamente, ela foi para São Joaquim da Barra, ali ela não estava tendo nenhum tipo de acompanhamento médico. Inclusive, ali ela desmaiou, ela teve dengue, ela bateu a cabeça no chão. No momento onde ela até acreditou que ela poderia vir a óbito foi quando ela escreveu aquela carta que foi ao processo, veio a público, enfim. Então, ali a gente fez o nosso primeiro pedido de prisão domiciliar dela. A gente já havia feito um pedido para que ela respondesse o processo em liberdade, que foi negado pela Justiça. Então, a gente pediu uma prisão humanitária para que ela ficasse em prisão domiciliar com todas as cautelares, com tornozeleira eletrônica. E aí a Justiça entendeu que realmente ela estava num local, estava mal alocada e determinou a transferência dela para a penitenciária de Mojimirim, penitenciária feminina de Mojimirim. Ali continuou-se com o mesmo problema, nós demonstramos isso nos autos, então houve nova transferência dela para a penitenciária feminina de Votorantim. Em Votorantim, sim, ali ela foi melhor atendida, ela ficava dentro da enfermaria, com toda a medicação disponível, então a Justiça falou, olha, agora não tem o porquê ela ficar em domiciliar, porque ela está sendo bem assistida no que diz respeito à parte de saúde dela.
Porém, não é comum manter-se um preso por tanto tempo em uma enfermagem. Não existe nem estrutura para tal. E aí a própria penitenciária de Votorantim disse, olha, a gente não pode ficar mais com ela aqui. E a única penitenciária que poderia acolher seria Tremembé. Por que Tremembé? Queira ou não, é um crime de repercussão, teve uma repercussão nacional. Então, normalmente, quando há homicídio de crianças, de idosos, de familiares, a população carcerária acaba não aceitando esse tipo de crime, então esse preso precisa ficar numa ala que a gente chama de segurança. E Tremembé tem isso. Então, ela foi transferida para Tremembé, onde ela está tendo toda essa assistência. A gente tem acompanhado isso praticamente diariamente. Então, a gente acredita que, por enquanto, por esse aspecto da saúde, a senhora Elizabeth não deve vir a ficar presa domiciliarmente. Porém, a gente questiona outros pontos, porque no momento hoje ela está presa só pelo processo Larissa. E na instrução processual a gente trouxe vários elementos que restam inúmeras dúvidas sobre a eventual participação dela. Então, pedindo para que sim, ela seja colocada em liberdade, para que responda esse processo em liberdade, ainda sem uma decisão terminativa do Poder Judiciário. Está sobre a mesa do Senado o projeto da dosimetria. E os juristas dizem que esse projeto, se for de fato votado da forma como se encontra, vai beneficiar não só o ex-presidente Jair Bolsonaro na redução de pena, mas outras pessoas que se enquadrariam na tipificação penal do que está registrado ali. Eventualmente, se a dona Elizabeth Rabassa for condenada, esse projeto, pelo que está lá, ele traria algum benefício para ela? Olha, Borda, eu entendo neste momento que não beneficiaria ela pelas circunstâncias do crime pelo qual ela está sendo acusada, né? Que não se enquadraria. Mas como ainda não tem esse projeto de lei ainda pode ter algum tipo de modificação no Senado, pode ser que futuramente a gente tenha alguma coisa que acolha ao caso dela. Mas no momento de hoje, não, ela não seria beneficiada por esse projeto de lei. Doutor Bruno, muito obrigado pela sua participação. Um forte abraço. Excelente dia para o senhor. Um grande abraço. Muito obrigado mais uma vez e sempre à disposição. Muito obrigado. Até mais. São 7h12. Você está com o TH Mais Cidade até as 8h30 da manhã, reforçando a nossa programação multiplataforma. Você nos acompanha pela TV, da forma convencional, ou então pelas redes sociais, YouTube e Facebook. Por ali manda sua pergunta, sua sugestão. Participa ativamente da nossa programação nessas 2 horas.